vamos olhar o texto bíblico do Evangelho para o dia da Ascensão de Jesus Cristo. O texto se encontra no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 24, versículos 44 a 53, o final deste Evangelho de Lucas. O texto ele nos traz aqui uma cena de Jesus com seus discípulos, pouco antes da sua subida ao céu. O texto imediatamente anterior nos mostrava Jesus se manifestando vivo após a sua ressurreição, e diante do temor e da surpresa dos seus discípulos, ele inclusive fica com eles lá e come com eles. E então, o texto que nós temos diante de nós hoje, ele nos traz esse ensino de Jesus ainda antes de subir ao céu. Então, Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. Eipendé pros autus, e disse para eles, naturalmente Jesus disse para os discípulos, hutoi hoi logoi mu hus elalesa pros rimas eti on sin himin. Estas as palavras, as minhas palavras que eu falei para vocês, ainda estando com vocês. Aqui chama a atenção o uso do verbo lalel, elalesa, é um verbo usado aqui no auristo. Lalel é um dos verbos, assim como lego, por exemplo, para falar ou dizer, mas ele é muito usado nos evangelhos para proclamar, especialmente a proclamação feita por Jesus. Então Jesus está proclamando, está dizendo aqui, referindo-se aos seus discípulos, as palavras que ele havia proclamado para eles quando ainda estava com vocês. Isso aqui pode soar um tanto estranho, porque afinal de contas Jesus estava ali com eles agora. E naturalmente que aqui ele vai agora se referir ao que ele já havia ensinado. O fato é que Jesus está com eles e estará com eles mesmo após a ascensão, ele estará verdadeiramente presente, assim como ele está presente com a sua igreja a cada dia, está particularmente presente pela sua palavra, está realmente presente com seu corpo e sangue na Santa Ceia. No entanto, após a ressurreição, a forma dessa sua presença, ela é diferente daquela com a qual ele estava antes com seus discípulos. Talvez por isso ele diga aqui dessa maneira, eu lhes falei quando eu ainda estava com vocês. Agora ele é o Senhor ressurreto e ele assume todo o poder e glória sobre os céus e a terra, e está presente, está glorioso também com a sua natureza humana, em toda parte, exercendo todo o poder e toda a majestade divina. E aí agora ele vai dizer o que ele havia proclamado para eles, estando com eles ainda antes da ressurreição. Hoti dei plerotenai pantata gegramena entonomo Moiseus, kai tois profetais, kai psalmóis peri emu. Temos aí a partícula hoti, que pode significar simplesmente uma conjunção que ou porque, ou então introduzir um discurso direto, por assim dizer, sendo traduzida por dois pontos. Então, era necessário serem cumpridas todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e salmos a respeito de mim. Nós tivemos já neste evangelho, pouco antes, aquele episódio tão bonito e tão importante, interessante, quando Jesus caminha com aqueles dois discípulos numa estrada lá para Emaús, em que num dado momento ele, diz o texto, que ele começa a expor, a partir do Antigo Testamento, toda a sua obra. Sem dúvida nenhuma, um ensino absolutamente extraordinário. Mas ele diz aqui, ele já havia ensinado a eles antes da sua morte e ressurreição, de que era necessário cumprirem-se todas as coisas escritas. Importante aqui o uso do verbo auxiliar dei, que é acompanhado sempre por um verbo no infinitivo, neste caso plerotenai, um auristo infinitivo passivo. E este verbo auxiliar dei, traduzido por deve ou precisa ou é necessário, ele é normalmente usado nos evangelhos para expressar aquilo que no projeto de Deus, no plano de Deus da salvação da humanidade, necessariamente deve ocorrer. Então, era necessário serem cumpridas todas as coisas escritas no Antigo Testamento, que aqui Jesus então resume por falar de lei de Moisés, profetas e salmos, e dizendo a respeito de mim.
Em outras palavras, Jesus aqui ajuda seus discípulos e a nós a lermos o Antigo Testamento de uma maneira cristológica. Não apenas que em alguns textos do Antigo Testamento Jesus seja mencionado, mas que o Antigo Testamento como um todo anuncia a vinda e a obra de Jesus Cristo. Versículo 45. Toti dienoixen auton ton nun tu sinienai tas grafas. Então, ele abriu-lhes o entendimento, ele abriu a sua mente para sinienai. Esse verbo siniemi pode ser traduzido por compreender e entender, mas em alguns textos ele dá a ideia de um conhecimento profundo, um conhecimento completo, um entendimento real da coisa em si. Então, em outras palavras, ele passou a abrir a mente dos seus discípulos com a sua exposição para que eles pudessem, de fato, compreender as Escrituras. Em outras palavras, sem entender a presença e a obra de Cristo já anunciada no Antigo Testamento, as Escrituras se tornam um livro fechado e incompreensível. É apenas através do reconhecimento de que esse texto é Cristo, falando-nos a respeito dele próprio e da sua obra futura, é que se pode entender o Antigo Testamento. E essa maravilhosa aula de hermenêutica bíblica, os discípulos tiveram a oportunidade agora de ter com Jesus mais uma vez. Versículo 46, Kai eipen autois hoti hutos gegraptai. E disse para eles que, ou então, novamente 2 pontos, um discurso direto, assim está escrito, e aí nós temos uma forma um pouco truncada no texto, nós temos que incluir alguma coisa, literalmente assim está escrito, o Cristo morrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Patein, uma forma do verbo no infinitivo, de sofrer e morrer, anastenai também, o infinitivo auristo do verbo anistemi, ressuscitar, ambos estão no infinitivo e por isso ton Christon está no acusativo e é o sujeito desses verbos. No grego, normalmente os verbos no infinitivo têm o seu sujeito não no nominativo, que é normalmente o caso em outros modos verbais, mas tem o seu sujeito no acusativo. Então, está escrito assim, que o Cristo deve, podemos incluir aqui, ou haveria de morrer, sofrer e morrer, e ressuscitar dos mortos no 3º dia. 47, Kai kerichtenai epito onomati autu metanoian, eis aphesin hamartion, eis pantata etne. Novamente, aqui temos metanoian, que é um acusativo, que é o sujeito, então, e que o arrependimento, kerichtenai, fosse proclamado. Mais uma vez temos uma forma do infinitivo auristo na voz passiva, então, que o arrependimento fosse proclamado epito onomati autu, em seu nome. Nós sabemos que o nome, no contexto bíblico, ele tem a ver não apenas com uma identificação de alguém, mas ele fala da própria natureza de alguém e da sua obra. Então, o arrependimento fosse proclamado em nome de Jesus, ou seja, com base naquilo que Jesus é e ele realizou. E esse arrependimento é para perdão de pecados, aphesin hamartion, para todos os povos, todas as nações, ou até todos os gentios, se nós quisermos aqui pressionar um pouco mais o termo etne. Mas o melhor de fato, entender esse pantata etne como uma maneira bastante geral de expressar todos os povos. Então, deveria ser proclamado, deve ser proclamado o arrependimento em nome de Cristo, para que haja perdão de pecados para todo mundo. Arxamenoi após Jerusalém, começando de Jerusalém. E isso nós, imediatamente no 2º livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, vamos notar que é exatamente o que ocorre a partir de Jerusalém, com o Pentecostes, vai começar essa proclamação do arrependimento em nome de Jesus para perdão de pecados, e isso vai agora ser levado para o mundo todo. 48, rimeis mártires tuton.
Rimeis, o pronome pessoal, colocado aqui na frente como a primeira palavra, é enfático. Então, vocês, algo como do tipo, vocês aí com quem eu estou falando, são testemunhas disto ou destas coisas. Mártires, o plural de mártir, esse termo vai ter uma conotação um pouco distinta mais adiante na história da igreja. Um mártir é aquele que morre por uma causa, aquele que morre pela pregação do evangelho, por exemplo. Mas originalmente o termo mártir significa testemunha. E é muito significativo que esse termo venha a ser usado mais tarde para aqueles que entregam a própria vida pela mensagem de Jesus, por serem testemunhas de Jesus. E naturalmente é o que vai acontecer também com a maioria desses ouvintes de Jesus aqui, dos apóstolos. Versículo 49, Kaidu ego apostelo ten epangelian tu patros mu ephimas. E eis que eu estou enviando a promessa do meu Pai para vocês, ou sobre vocês. Chama atenção aqui o uso do tempo presente, do verbo apostelo. Eu envio, estou enviando. E alguns intérpretes chamam isso de um presente futurista, ou seja, de fato ele se refere aqui à futura vinda do Espírito Santo, alguns dias depois disto aqui, desse diálogo de Jesus com os apóstolos. Mas, em todo caso, o uso do presente ele dá uma vivacidade à ação, né? Jesus é aquele que está enviando o Espírito, e por que não dizer, não somente enviará o Espírito sobre os discípulos, mas continuará dando o seu Espírito à sua igreja. E por isso ele diz, Rimeis de katisate entopolei heos u endiceste ephypsus dynamin. Ele diz então, por isso, vocês katissate. Nós temos aqui o imperativo auristo de katizo, que literalmente significa sentar-se. Então, e vocês sentem na cidade. Possivelmente o melhor aqui é entender esse sentar aqui como estar, permanecer, ou seja, não saiam da cidade. A cidade aqui é Jerusalém. Fiquem na cidade até que endiceste. Endiceste é o verbo para revestir, para vestir. Vocês serão vestidos, serão revestidos, serão cobertos, serão envolvidos do alto de poder. Ou seja, o poder de Deus manifestado na ação do Espírito Santo virá sobre eles. Versículo 50, Ex egagen de autus exo, heos pros Betanian, e levou-os, ex ago, o verbo aqui usado no auristo, do indicativo, levar, carregar, levou-os então para fora até Betânia. Cae parastas heiras autu eulogesen autus, e erguendo as mãos, eparas, nós temos aqui um particípio auristo do verbo epairo, levantar, particípio auristo, então, tendo levantado as suas mãos, os abençoou. Eulogesen. Abençoar, literalmente ou etimologicamente, eulogesen, eulogel, seria algo como dizer uma boa palavra. Bem, quando Deus diz uma boa palavra sobre alguém, não são meras palavras. Na verdade, é uma bênção. É a promessa de Deus sendo colocada sobre alguém. Efetivamente, algo acontece. Quando Deus abençoa, não é apenas um desejo piedoso que está acontecendo aí, mas Deus efetivamente está realizando algo. E é o que faz aqui Jesus, erguendo suas mãos e abençoando seus apóstolos. Com isso, ele os prepara para aquilo que virá. Versículo 51, Caegeneto ento eulogein auton, autus dieste apauton. E aconteceu que, no abençoar ele a eles, aqui essa construção preposicional, ento eulogein, eulogein, o verbo no infinitivo, usado com a preposição en
nos dá a ideia de tempo. Então se poderia traduzir, e aconteceu que enquanto ele os abençoava, di este ap autun, di este di istemi, o verbo partir, partiu deles ou deixou-os. Em outras palavras, à medida em que Jesus, isso a próxima frase vai dizer, que ele vai ao céu, à medida em que ele vai ao céu, ele continua a abençoá-los. E também é bastante significativo porque ele não somente os abençoa naquele momento, visivelmente, mas Jesus continuará a abençoá-los. E diz ali então, ao final do versículo 51, kai anephereto eis ton uranon. Anephereto é uma forma do verbo anaphero, no imperfeito do indicativo, na voz passiva. O imperfeito, ele pode ser traduzido, e aqui o sentido é levar, normalmente, trazer ou levar. Então, ele era levado para o céu, ou seja, à medida em que ele abençoava os seus discípulos, e ele partia deles ali, ele estava sendo levado para os céus. Um detalhe curioso é que este verbo anaphero, ele é quase que um termo técnico no Antigo Testamento, na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para levar sacrifícios. Inclusive no Novo Testamento, ao menos em dois textos, Hebreus 7, 27 e 1 de Pedro 2, 24, esse verbo também é usado no sentido de levar sacrifício. Neste caso, desses dois textos, o sacrifício que Cristo dá. Naturalmente que nesse texto aqui, não se pode querer incluir dentro do verbo a ideia de que ele esteja agora fazendo um sacrifício, mas é no mínimo significativo que ele é levado para o céu, sendo um verbo na voz passiva, nós esperamos ter um agente da passiva, sendo levado por quem? Evidentemente Deus o leva para o céu, o próprio Cristo, com a autoridade e poder que ele tem, ele vai ao céu, e isso lembra que ao Jesus ir para o céu, se faz manifesto o valor do sacrifício que ele fez na cruz alguns dias antes. O texto termina aqui, então, com os dois últimos versículos, 52, kai autoi proskinesantes auton hipestrepsan eis Jerusalem, metaharas megales. E eles, novamente aqui um uso enfático do pronome pessoal da terceira pessoa no nominativo, e eles próprios, eles mesmos, adorando-o, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. É uma despedida. Despedidas, naturalmente, não são normalmente coisas boas, há um momento de melancolia. No entanto, os discípulos aqui revelam, com a sua atitude, estar entendendo o que está acontecendo ali. O seu Senhor ressurreto, que confirmou com a ressurreição tudo aquilo que havia lhes dito anteriormente, e cuja ressurreição sublinha o valor da sua morte de cruz, que gera vida para o mundo e gera uma proclamação do arrependimento para o mundo todo, eles agora, então, nesse momento tão sublime, tão importante, eles o adoram, eles o reconhecem como o verdadeiro Deus. É importante lembrar que esse verbo proskinel é o verbo próprio para a adoração a Deus. O próprio Jesus, na tentação, quando o diabo disse que Jesus era para adorá-lo e receber então todos os reinos do mundo, Jesus responde, citando o Antigo Testamento, em Deuteronômio, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Bem, aqui nós temos os discípulos adorando a Jesus. E evidente que isso é uma forma que o próprio evangelista testemunha aqui a divindade de Cristo. Eles voltam para Jerusalém com grande alegria, versículo 53, kai esan diapantos, e estavam sempre ento hiero, no templo, euloguntes ton theon, bendizendo a Deus, ou louvando a Deus. Chama a atenção aqui duas coisas, pelo menos, começando pelo final. Eles estavam louvando a Deus. O verbo eulogel é o mesmo usado antes, quando no versículo 50 e no versículo 51 se referia a Jesus abençoar os seus discípulos. Aqui eles estão louvando a Deus.
É claro que não faria sentido dizer aqui abençoando a Deus, mas o ponto é que eulogel tem esse sentido de dizer uma boa palavra. Quando Jesus dá uma boa palavra sobre os seus discípulos, isso é bênção. Isto é a promessa dele sendo ali concretizada, trazendo vida, esperança, paz para aqueles a quem ele abençoa. Quando os crentes adoram a Deus, quando eles são os sujeitos deste verbo eulogel, eles estão falando bem de Deus. Isso é o louvor. Importante lembrar que, muitas vezes, em alguns contextos, louvor parece que se resume ao cantar, ao entoar hinos e músicas, enfim. Mas, no contexto bíblico, o louvor é algo mais amplo. É falar bem de Deus, em outras palavras, dizer aquilo que Deus nos deu para dizer sobre Ele. Nós não inventamos nada, nós simplesmente testemunhamos e confessamos aquilo que Ele nos deu revelado sobre si próprio e sobre a sua vontade. Isso é o louvor. Por isso a Igreja Cristã louva a Deus quando permite que no seu cantar, no seu orar, no seu confessar a fé, se pronuncie aquilo que o próprio Deus revelou de si mesmo e da sua obra. Uma segunda observação final, os discípulos, dizem aqui, estavam sempre no templo. E esse também é um detalhe curioso, porque este evangelho começou lá no primeiro capítulo com aquela cena de Zacarias, pai de João Batista, no templo. E ele termina também no templo. Em muitos momentos deste evangelho, nós somos convidados pelo evangelista a acompanhar Jesus em momentos culticos. Momentos culticos, talvez não litúrgicos sempre, mas momentos em que Jesus está com os seus, sentado com eles à mesa, por exemplo, e eles podem desfrutar desta presença graciosa do Salvador. Mais adiante, é claro, até pela controvérsia com os judeus, os cristãos não poderão mais cultuar no templo, mas aqui neste momento, neste final do Evangelho, eles ainda encontram no templo o seu local para adorar a Deus, lembrando então e proclamando a obra do seu Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Finalizando, como este é o texto para o dia da Ascensão, é sempre importante lembrar que essa data, que é celebrada sempre numa quinta-feira, 40 dias após a Páscoa, talvez nem sempre receba da Igreja Cristã a devida atenção e importância. E o Novo Testamento dá muita importância para isso. O texto bíblico deste dia da Epístola, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 15 a 23, declara que a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu, ela representa o estar Jesus à mão direita de Deus e ter o governo sobre todas as coisas, ser o Senhor de todas as coisas. Por isso, podemos dizer que teologicamente a ascensão de Cristo é o auge da sua exaltação, da sua entronização como o Senhor reconhecido nos céus e na terra como o Senhor do mundo inteiro. Ele domina sobre todo o universo e ele faz isto para cuidar da sua igreja, para que a proclamação do Evangelho continue acontecendo e chegue até todos os cantos do mundo, e para que haja então essa pregação do arrependimento para perdão de pecados. Também é importante lembrar que a partir da ascensão de Cristo, inicia aquela obra de intercessão, Jesus como o nosso sumo sacerdote, que junto ao Pai intercede pela sua igreja, fala pela sua igreja, aplica a sua obra salvadora à sua igreja. E se formos agora para a primeira leitura bíblica do dia, de Atos dos Apóstolos 1 a 11, lá nós somos lembrados pelos anjos que vieram então até os discípulos e disseram que este Jesus que subiu, ele também há de vir. Por isso a ascensão de Cristo também inaugura a expectativa da igreja cristã pela parousia, pela vinda futura de Jesus. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo, entre a ascensão de Cristo, em que nós somos lembrados que ele domina sobre céus e terra, com amor, com graça e misericórdia, que ele guia a sua igreja poderosamente, que ele leva a sua igreja à fé e à proclamação desta fé, um tempo em que nós aguardamos a sua vinda futura para nos levar para junto de si,
para a vida eterna.